Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Amém, queridos? Hoje nós estamos estudando o capítulo 21 do livro de Atos. E esse capítulo tem como tema principal a chegada de Paulo em Jerusalém quando ele é preso, não é? Mas nós vamos estar lendo aqui, são 40 versículos, amém? Mas nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que sempre têm nos pedido oração, né? E nós estamos então já colocando os nomes dele, pedido de oração, nossa irmã Ivone Pontara, vamos continuar orando por ela, amém? Também a Noemi, prima da nossa irmã Márcia, que fez aquele transplante do fígado, está boa, está bem, mas vamos estar orando por ela. O Edemir, que é o esposo da nossa irmã Lúcia Estela, vamos continuar orando por ele. A nossa irmã Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, não é? Vamos continuar orando pelas filhas, Gabriela, Glaucio, o Walter voltou para casa, não é? Glorificado seja o nome do Senhor. A irmã Cássia disse que agradece as orações, está bem, né? E peço que os irmãos continuem orando pelo meu neto, né? Daí Leia Matos, bem-vinda. Isabel Santos da Silva, Rosimeire da Silva Santos, bem-vindas, minhas irmãs, a paz do Senhor. Vamos continuar orando também pelo pastor Isaac, o esposo da irmã Edna de Curitiba, amém? E também o nosso evangelista Iocanã e família, ele está em tratamento, não é isso? A irmã Cátia Araújo e família, Leia Coiada, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, tudo bem aí com a nossa família? Também a nossa irmã Isaura, né, que pediu oração pelo seu cunhado, o diácono Antônio, e a irmã dela, Elenir. Os dois ainda estão ainda em tratamento, estão no hospital. Vamos continuar orando. Agora, o Gilson e a Rosângela, graças a Deus, já estão em casa. Foi vitória, né? A família toda estava com Covid, mas graças a Deus esses dois já estão em casa. Vamos orar também pela irmã Francisca, que é a mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu. A Claudete Aparecida de Oliveira, aquela que no domingo, hoje está fazendo 8 dias, né, estava no hospital internada. Gilberto Lima, pai do Senhor, bem-vindo, querido. Amém? Estava internada, nós oramos e ela já está em casa, mas pediu que nós continuemos orando, que ela está se recuperando em casa, amém? Muito bem, então nós temos ainda que orar. Eu quero que continue orando pela minha neta Michele, né, para que a mão de Deus abençoe ela. O irmão Leandro do Parque Paulistano pediu que orássemos por o pai de um amigo, é o senhor José Vargas. Ele está internado e está muito fraquinho. O filho até deu um áudio para nós mostrando isso aí, né? Agora surgiu 2 nomes novos para orarmos, né? Pastor Joãozinho e a sua esposa, irmã Alvina, estão com Covid-19. É lá da nossa igreja de Mogi Guaçu também. Estão nas nossas orações, tá certo? E a nossa missionária Noemi Cortez pediu que orássemos pela mãe dela. Vamos estar então apresentando esses nomes ao Senhor. Amém, querido? Depois já vamos estar entrando na nossa escola. A irmã Márcia está descansando, por isso não está aqui, não é? Mas ela está bem, graças a Deus. Vamos continuar orando também pela irmã Márcia e pelo pastor Gênesis. Nós somos carentes de estar nas orações de vocês, para podermos estar cumprindo esse ministério glorioso, né? De poder estar ministrando a palavra para vocês, adorando o Senhor com vocês, não é? Amém? Então vamos orar já, entregando nas mãos do Senhor essas vidas, né? Pastor Gilberto Lima é bem-vindo, um abraço, querido, Deus abençoe você, essa boa igreja de Vila São José, né? Guardamos com muito carinho pastor Osmira, família, todo o nosso povo ali de São Carlos, Jardim Cruzeiro, o pastor, outras igrejas nossas lá, né? Temos boas lembranças, né? Louvado é o Senhor. Vamos orar então agora juntos, querido Pai Celeste. Louvamos o teu nome e te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes, Pai.
Agora estamos entrando na tua presença para essa escola, mas no momento, Pai, estamos orando por essa lista, todas essas pessoas que citamos nessa lista, que precisam da tua intervenção, da tua ajuda, do teu socorro, e nós estamos entregando todos eles em tuas mãos, Pai. Também entregamos nas tuas mãos teus filhos que já estão conosco nessa escola, aqueles que estarão chegando, aqueles que assistirão em outro momento, ó Pai, e aqueles que vão nos assistir através dos grupos. Nós entregamos todos em tuas mãos, pedindo que os guarde, que os livre do mal, Pai. Os dias são difíceis, são dias maus, mas nós temos o Senhor do nosso lado, o nosso companheiro, o nosso ajudador. E como está na tua palavra no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, Pai, recebe a nossa gratidão. Estamos aqui porque as tuas mãos têm nos sustentado, também a oração dos santos. Oramos pela nossa nação brasileira, oramos pelos médicos, oramos, ó Pai, para que a tua mão estendida, ó Senhor, faça com que esse vírus letal seja travado, ó Pai, e possamos ver essa nação respirar, ó Deus, não só essa nação, mas o planeta Terra, Pai. Nós sabemos que o povo de Deus está sendo sacudido, está sendo despertado, está sendo chamado a atenção, mas o mundo também, porque o Senhor Deus existe, está presente, e o mundo tem dado as costas para o Criador, como se ele não existisse, cada um andando pelo seu caminho, sem parar e pensar e analisar o Deus Criador, sustentador, que enviou seu Filho como Salvador, e muitos estão indo para o inferno, porque não querem aceitar a salvação e o livramento, Pai. Mas aqui nós estamos como tua igreja, com a missão de evangelizar, de falar do teu amor. E hoje queremos meditar nessa experiência de Paulo, nos dias dos seus trabalhos aqui, Pai. Hoje ele está junto com o Senhor, desfrutando da companhia do Senhor, e todos os que estão salvos também estão. Mas aqueles que não te aceitam, como tu mesmo dissestes, quando deste a comissão aos teus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Pai, então aqui estamos te pedindo graça, bênção, abençoa aqueles que vão estar conosco e todos que vão hoje aprender da tua palavra. Oramos pelos poderes constituídos desta nação, Pai, e que haja o entrosamento, que haja o entendimento, e que unidos eles possam tratar desta nação tão sofrida e tão carente nesse momento, ó Pai. Assim oramos agradecidos, pedindo as tuas graças para que possamos fazer uma boa ministração para a tua glória e edificação do teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Está aí pastor Raimundo Cupertino. Eu perguntei o nome da sua sogra, mãe da irmã Noemi, que eu pedi oração por ela, mas eu não estou com o nome dela. Amém? Pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoa. Está aí Celane Arcanjo, é isso mesmo, né? Celane Arcanjo. O nome da sogra é como é? Orar por minha sogra, Jesusa, e mais 3 pessoas da casa dela com Covid-19. Tá aí o nome dela, né? Jesusa. E essas 3 pessoas. Vamos estar orando então, já estamos colocando na nossa lista, não é? Que Deus abençoe. Amados, agora nós vamos começar a nossa escola, amém? E nessa escola nós abrimos sempre com o 545 do nosso cantor cristão, amém? Vamos abrir. Amém, está aí, a paz do Senhor Jesus, meu pastor, vendo aqui de Guapimirim, Rio de Janeiro. Prazer enorme, irmã. Vamos abrir o nosso cantor cristão 545. Já estamos abrindo aqui para louvor. Roque Coutinho, pastor Roque Coutinho, a paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco, amém? Então vamos começar com o nosso louvor, 545 do cantor cristão, amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com este louvor, 545 do cantor cristão. Este louvor é um convite à escola, não é? Está aí Cláudio Silva Santos, a paz do Senhor, querido, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco.
Abra o seu cantor aí, Cláudio. Vamos cantar o 545, né? Que é um louvor que abre a nossa escola. Amém? Louvado é o Senhor. Estou abrindo aqui, nós já vamos começar. Amém? Amém. Glória a Deus. Está aí. Peço oração pela irmã Gleice e a irmã Adalgisa. Amém, querida. Vamos estar orando. Priscila Bastos, bem-vinda. A paz do Senhor. Laelma, a paz do Senhor, meus irmãos. Estou abrindo aqui para nós estarmos já adorando o Senhor. É o 545. Amém. Deus abençoe, Laelma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu dou uma paradinha aqui, né? Mas já estamos abrindo aqui para o nosso louvor. 545 do cantor cristão. Já está aberto aqui e nós vamos cantar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Um pouquinho lento, mas já está aqui. Nós já vamos louvar o Senhor com esse cântico. 545 do cantor cristão. Louvar, convidando Soraya Ismael. A paz do Senhor, querida. Bem-vinda. Vamos louvar. 545 do cantor cristão. Na hora que eu começo o programa, trava um pouquinho aqui, mas ele vai abrir. Amém? Já está aqui. Está aqui para a gente louvar ao nosso Deus. Hoje o nosso assunto é o capítulo 21 de Atos, né? O tema central é a chegada de Paulo em Jerusalém. Ele vai ser preso e agora ele vai ter que dirigir, não é, a igreja da prisão. Amém? 545, amém? Vamos louvar? Já está abrindo aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém e amém. Está dizendo aqui que já vai abrir. O computador fica assim um pouco parado às vezes, mas ele vai abrir já. Está mandando eu reiniciar se não começar. É isso mesmo. Esse computador meu... 545 do cantor. Os
amados, é o lugar de aprendermos a palavra do Senhor, não é? Então, para nós pregarmos, temos que estudar, não é? E a escola é o lugar onde nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, nós já vamos estar... Fernando Arris, a paz do Senhor Jesus, pastor Gênesis, estou ligadinho aqui em Fortaleza do Ceará, já cheguei chegando e compartilhando, pastor. Um abraço, querido. Estou te devendo os dados da irmã Márcia, eu vou te mandar, pode deixar. Estou preparando aí para mandar um material para você, né? Que Deus abençoe. Muito prazer em tê-los conosco, não é? Para esse estudo da palavra de Deus. Amados, abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 21, Atos 21, e nós vamos começar agora. Eu vou ler os versículos e depois fazer o comentário, amém? Eu quero abrir com o texto que é a base do nosso estudo, né? É o verso 28. Lemos que Paulo é acusado de levar um grego gentio ao átrio do templo. Isso porque Paulo estava sendo acusado de levar o grego Trófimo aos pátios internos do templo, que era proibido e poderia inclusive servir de acusação de morte contra Paulo, pois o interior do pátio era aberto apenas para os judeus. Glória a Deus, amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Vamos agora começar. Você está com a sua Bíblia aberta aí? É Atos, capítulo 21. Amém? Nós estamos estudando o livro de Atos sobre os primeiros passos da igreja primitiva. É muito importante, irmãos, porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos encontrando até confrontos sobre o uso da palavra, não é? Uma das ministras do STF mandou tirar a Bíblia de dentro da biblioteca das escolas, não é? O curioso é que a Bíblia está sendo tirada, mas livros religiosos estão sendo mantidos lá. É uma perseguição lenta, mas está chegando. Joabe, a paz do Senhor, bem-vindo. Mas nós vamos fazer a obra, irmãos. Eu quero dizer para vocês que dentro das experiências que tenho, sobretudo examinando as Escrituras, a igreja cresceu mais na perseguição do que enquanto as pessoas a aceitavam naturalmente, como está acontecendo no país, não é? Parece que a igreja faz parte do dia a dia de todo mundo diz eu também sou crente e tal, mas a igreja, o testemunho de Jesus, ele causa perseguição. Foi Jesus que disse, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Amém, queridos? Não que eu queira provocar nada, mas vai acontecer, porque tudo isso está previsto nas Escrituras. Amém? Vamos ler então. Atos 21, verso 1, eu vou até o 40. E aconteceu o quê? Separando-nos deles, navegamos, fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Aqui é Paulo com os obreiros, né? E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito Santo, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. Pastor Amadeus, bem-vindo. Rosimeire, bem-vindos. A paz do Senhor, um abraço do pastor Gênesis. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia o profeta por nome
Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podiam convencê-lo, eles disseram, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mneson, Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantas milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Então todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que não há nada daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observe, mas que só se guarde do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, e clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, que pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podiam saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o! E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou de certo 4.000 salteadores?
Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Agora é o 40 para fechar. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... É interessante, irmão, aí está Eliane Gomes Ferreira, a paz do Senhor, irmã Vilma Dosso, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, receba o abraço do pastor Gênesis, amém? Irmã Márcia está descansando. Vejam bem, Paulo chegou, né? E Paulo saiu pregando o evangelho. Obviamente que o evangelho de Jesus não está submisso às leis de Moisés. As leis de Deus, sim, mas todas aquelas leis, eles tinham dentro da tradição 613 leis que eles diziam guardar, nunca tinham guardado totalmente. Guardava uma, não guardava a outra, não é? Mas aqui Paulo está sendo acusado porque ele veio pregar o evangelho de Jesus Cristo, não é? Quando nós abrimos o livro de João, no capítulo 1, paz do Senhor, meu irmão Rosival Nascimento, bem-vindo, querido, Nascimento, Deus abençoe, querido, bem-vindo. Então o que acontece? Acontece que Paulo pregava aquele evangelho que está no livro de João, capítulo 1, 17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Paulo, que era antes um pregador da lei, passou a pregar o evangelho de Jesus, e ele agora está sendo, então, sofrendo porque eles bateram nele, eles iam matá-lo. Se o tribuno não chega, se aquele líder não chega para tirá-lo, salvá-lo, mas Deus não ia permitir que ele morresse ali, né, amados? Muito bem, agora vamos fazer os nossos comentários. Em Atos 21, lemos Paulo declarando que estava pronto. Como nós precisamos de estar prontos, né, irmãos? Porque é aquilo, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? O evangelho de Jesus, ele confronta com o mundo e com o pecado. Então, né, Marisa Lindené, a paz do Senhor, querida, a irmã Márcia está bem, que ela está descansando um pouco, viu? Mas ela está bem. Um abraço também da irmã Márcia para vocês, viu, queridos? Muito bem. Então, o que acontece? Paulo estava pronto para enfrentar a adversidade. Nós precisamos de estar prontos também para enfrentar a adversidade, pregar e viver o evangelho de Jesus, que está registrado aqui neste livro sagrado, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Mas vamos continuar. Na fome ou na abundância, com saúde ou na doença, ele estava pronto. Seu empenho em pregar o evangelho pode ser observado neste capítulo. Neste estudo, vamos ver algumas curiosidades sobre os momentos finais da vida de Paulo. Porque agora Paulo vai ser preso, né? E daí em diante acabou aquela liberdade que ele tinha. Apesar de não quererem que Paulo fosse para lá, os cristãos foram convencidos pelo apóstolo de que a ida a Jerusalém era necessária, né? O estudo bíblico de Atos dos Apóstolos revela algumas curiosidades bíblicas importantes para entendermos como surgiu o cristianismo e como vivia a igreja primitiva, não é? Porque hoje a igreja está assim um pouco acomodada, modernizada, não é? Mas vamos aprender. Estamos estudando os primeiros passos da igreja primitiva. Amém, queridos? De acordo com estudiosos, o primeiro versículo de Atos 21 nos revela uma curiosidade bíblica. Lucas gostava de realizar relatos marítimos. O capítulo 27 também é uma prova disso. Em Atos 21, versículo 7, podemos ler que Paulo, depois de sair de Tiro, se dirigiu à cidade de Ptolemaida, renomada pelo faraó egípcio Ptolomeu. Antes, a cidade chamava-se Aco, atualmente conhecida por Acre. A passagem de Paulo por Cesareia, relatada em Atos 21, entre os versículos 7 e 16, é bem curiosa. Alguns fatos interessantes podem ser observados nesse trecho. O versículo 8 menciona Filipe, o evangelista, o mesmo de Atos 6:5, 8:5 e 8:40. Amém? Está
Está aí também Judite Bastos, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Reparamos, não é, que no livro de Efésios 4:11 lista os dons de Deus mencionado, o evangelismo consta entre eles, né? Deus colocou na igreja A, B e os evangelistas também, certo? Aparentemente, Filipe, o evangelista, permaneceu em Cesareia. Entre os versículos 10 e 11, lemos que Paulo permaneceu ali alguns dias, apesar da pressa. Isso pode ter ocorrido por interferência do profeta Ágapo, que seguiu uma tradição do Antigo Testamento, mencionando uma ação drástica, reforçando sua profecia verbal, que ele não só entregou a mensagem, não é? Cristiano Santos Silva, bem-vindo, a paz do Senhor. Ele, além de profetizar, ele fez uma encenação, né? Pegou um cinto, amarrou e disse: assim vou fazer com os jovens. Quer dizer, a forma de Deus usar um vaso e o vaso, né, fazer com que a coisa fique mais explícita, mais entendível. E ele viu que a coisa ia ficar séria para ele, não é? A profecia também predizia alguns acontecimentos. Um exemplo dessa tradição foi a profecia de Jeremias. Agora nós estamos voltando lá no Antigo Testamento, quando a mensagem era dada e alguma exemplificação era dada também, né? O exemplo dessa tradição foi a profecia de Jeremias, relatada no capítulo 27, versículo 1 a 9. Quando Deus vai entregar aquele povo na mão de Nabucodonosor, e ele mesmo diz, né? Eu fiz o céu, a terra, a fonte das águas, e agora entreguei tudo nas mãos do meu servo Nabucodonosor. Você fala, mas pastor, o Nabucodonosor era membro de que igreja? Bom, não tinha igreja naquela época, mas vamos dizer, ele era um cristão, ele era um judeu, ele servia a Deus. Meu irmão, pergunta para ele, que servo dele é todo mundo, viu? Todos estão a serviço dele. Quando ele usa um ou outro e você não entende, mas como é que pode esse camarada estar fazendo uma coisa, parece crente, ele não é crente, mas Deus está usando ele porque ele usa quem ele quer. Cátia Araújo, a paz do Senhor, querida, como é que está você, a família? Deus abençoe, estamos orando por vocês sempre, seu nome está na nossa lista. Maria Prado, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Não é isso? Mas então Deus usa quem Ele quer, irmãos, está tudo nas mãos dele. Aí você diz assim, como é que pode Nabucodonosor vai escravizar o povo, levar o povo para a terra dele, para a Babilônia, vai ficar lá 70 anos? Deus já tinha dito que isso ia acontecer, não é verdade? Então está aí, alguns estudos bíblicos relacionam este profeta, quer dizer o profeta Jeremias, né, com a fome que houve em Jerusalém, porque dentro do texto ele vai falar sobre fome também, né? A conformação dos discípulos no versículo 14 talvez tenha sido um reconhecimento do grupo de que a ida de Paulo a Jerusalém fosse mesmo necessária, porque eles a princípio eles tentaram movê-lo desse propósito, mas depois aquele homem de Deus, não, eu estou numa missão de Deus, vocês não vão impedir de acontecer o que vai acontecer. Agora o que nós temos é que orar, porque mas como é que Deus permitiu que esse varão de Deus pegasse a Covid e fosse levado? Irmão, terminou a missão dele, glória a Deus. Por que eu estou aqui? Por que você está aí ainda? Porque nós temos algo para fazer para o Senhor, e vamos fazer com muito carinho, com muita devoção, com muita alegria, como está no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Aí não é só servir naquele culto glorioso, tempo cheio, todo mundo dando glória, coral cantando, não é? É servir o Senhor nos momentos de adversidade com alegria, glorificando ao Senhor. Elci Santana, Pai do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Então é isso, você tem que glorificar o Senhor, se alegrar com o Senhor até nas provas, não é? Porque nos dias de abundância, no dia que está tudo farto, a conta está recheada no banco, os filhos todos sadios, dando glória. E nas provações, olha, eu tenho um pastor lá em Mogi Guaçu, pastor Joãozinho, ele está com Covid, a esposa dele também está com Covid, não é? E assim nós vamos vendo como é que Deus permite. Irmão, deixa Deus trabalhar, não é? E vamos fazer como que Paulo diz, em tudo dai graça. Não é fácil, mas nós temos, o Senhor permitiu, Ele tem um propósito. Eu vou ficar aqui nas mãos do Senhor. Uma curiosidade bíblica, em Atos 21:15, é que o termo, tendo feito os preparativos, agora eu estou falando da viagem de Paulo, né? Tem um significado no texto original semelhante a arrumar as malas e alugar cavalos.
Eles não tinham carros, nem aviões, eles tinham que fazer longas caminhadas ou a cavalo ou no camelo, não é? O que também um burro, né? Eles tinham também o jumento, né? Inclusive para viagens longas, né? Você tem que andar de jumento, ele tem mais força do que o cavalo, né? Escute isso aí que eu aprendi isso. Mas isso não quer dizer que você precisa, não. Você tem carro, né? Enfim, hoje nós estamos numa época moderna, onde podemos dormir aqui e amanhecer lá bem longe, não é isso? Vamos lá. Ao chegar a Jerusalém, a história narrada em Atos 21, a partir do versículo 17, percebemos a preocupação dos cristãos locais com a segurança de Paulo, pois os judeus de Jerusalém estavam revoltados com os ensinamentos dele. Coisa tremenda, né, irmão? A gente vai pregar o evangelho puro e vivo e os tradicionalistas vêm, mas por que não isso? Por que não aquilo? Irmãos, a pior coisa que tem é você ter que seguir tradição. Você tem que seguir Jesus, pregar Jesus. Estava vendo o nosso líder, pastor Antônio José Calheiros, dizer assim, né, o evangelho não é religião, ele é Cristo. Você tem que chegar e falar Cristo. Ainda que Cristo é que vai te religar com Deus, não é isso? É isso que está escrito lá no capítulo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando o seu pecado, os seus pecados. Então Jesus é a nossa religião, que é Jesus. Porque se você prega Jesus e as pessoas aceitam Jesus, voltaram para Deus. E Jesus fala isso de maneira muito contundente quando ele diz, olha o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o problema é que eles não aceitaram Jesus como Messias. Então alguém que pregasse Jesus confrontava com eles que ele queria botar Moisés numa balança e Jesus na outra. Ninguém pode ser colocado comparado ao Senhor. Ele é o único Deus, o único Senhor. Por isso é que quando João começa o seu evangelho, ele vai de maneira clara e explícita. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que aconteceu, tudo que foi criado, foi ele que fez o sol, essa estrela de quinta grandeza, não sei nem como é que eu vou falar, né? 1.300.000 vezes maior do que a Terra, né? Agora você vê, e é o que dá vida a esse planeta, né? Por isso que Jesus, ele às vezes, né, que ele é representar, ele é o sol da justiça, que ele é que nos dá vida. Mas foi ele que criou o sol, a lua, as estrelas, né? Até você e eu, foi ele que criou. Mas como, pastor? Eu nasci da minha mãe, muito bem, mas ele criou Adão. De um só, ele fez todos para habitar em toda a terra. Então fomos criados por ele. E agora ele veio porque o homem se afastou de Deus. Então ele veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então qualquer pregação, qualquer mensagem que Jesus não seja o centro, como víamos na nossa mesa redonda, cristocêntrico. O culto tem que ser cristocêntrico, porque ele é o centro, é ele que dá vida, é ele que salva, e o Espírito Santo está aí fazendo um trabalho, não é? Ele vos convencerá, em meu nome o Pai vai responder a tua oração, em meu nome os paralíticos andam. Eu já tive uma experiência de ver um paralítico andar. É curioso que a gente, às vezes, o Senhor disse, olha, eu vou curar um homem que está morto, e eu orei pelo homem, e o pastor que estava comigo lá, Antônio Caetano Leal, pegou numa perna, eu peguei na outra, oramos, e o homem não andou, né? Depois o homem disse, pastor, estou sentindo uma vontade de andar, só que quando eu olhei para ele, que da cintura para baixo, não mexia nada, ele estava simplesmente morto, foi o que Deus me disse, ele está morto da cintura para baixo. Mas de repente eu vi o homem tremendo, ele tremia, a testa tremia, o rosto tremia, o corpo tremia, as pernas tremiam. Eu olhei como estava todo tremendo, ele disse, pastor, estou sentindo uma vontade de andar. Aí eu peguei na mão dele e disse, anda em nome de Jesus. Aí ele andou, mas a palavra é essa, em nome de Jesus. Em meu nome, no nome do Senhor, em nome de Jesus. E como eles não aceitavam Jesus,
Então eles acharam que Paulo ele estava pregando contra eles, e Paulo estava pregando a verdade, né? Então, deixa eu continuar. Apesar da alegria pela conversão de gentios, a preocupação com Paulo aumenta, e os versículos 20 a 22 mostram bem isso. Os cristãos de Jerusalém ouviam que Paulo ensinava que não era necessário guardar as leis mosaicas aos judeus que habitavam fora da Palestina. Muitos judeus passaram a entender que se os gentios não precisavam guardar as leis, os judeus também não precisavam. Aí vem aquela coisa, o que está acontecendo? Elzir e Osias, a paz do Senhor, bem-vindo, queridos. Então, se está acontecendo, não vai acontecer, nós não precisamos guardar essas leis. E eles se sentiram que eles viviam, se mantinham desses ensinamentos, porque eles não tinham aceitado Jesus, né? Porque quando Jesus veio, rasgou-se o véu do templo, o que era inacessível. Domingo Júnior, paz do Senhor. Domingo Júnior de França, bem-vindo, querido. O que ninguém tinha acesso a Deus. Para chegar a Deus tinha que procurar um sacerdote. Hoje o homem, a mulher, a criança entra na presença de Deus, não precisa nem de um local especial. Os templos estiveram fechados, hoje estão abertos aqui em São Paulo, né? Graças a Deus, mas cheio de restrições. Um templo que cabe 100 pessoas só pode congregar 25. Quer dizer, uma liberdade parcial, não é tanto. Mas de qualquer maneira, os templos de São Miguel estão, a maioria, funcionando, né? Somente a sede que nós estamos ainda se organizando para abrir. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Não é necessário você na sua casa, onde você estiver, você entra na presença de Deus. É isso que Paulo pregava, não é? Aí eu vou me lembrar de Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e ela dizia, este é o lugar de se adorar. Vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, ele diz mais, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai procura tais que o adorem em espírito e verdade. Então, em espírito e verdade, aonde você estiver, se ele mora, Pai do Senhor, bem-vinda. Você adora a Deus. Você está no ônibus, adora a Deus. Você está lavando roupa, adora a Deus. Você está cozinhando, adora a Deus. Esteja ali ligada, né? Não deixa que a sua cabeça vagueie por caminhos tortuosos, porque setas do maligno não faltam para te perturbar, mas adora a Deus. Esse é o privilégio, essas coisas Paulo pregava, não é? Daí tornou-se então adversário deles, porque estava trazendo uma verdade que perduraria agora até a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, que eu acredito que não demora muito, não é verdade? O versículo 20 faz reaparecer a diferença relatada em Atos 15:1. Para evitar rixas, Paulo senta com 4 homens que haviam aceitado o voto, porque ele foi orientado. Eles estão dizendo que você não é judeu, que você não guarda a lei. Eu tenho 4 homens aqui que estão prontos para ir com você e mostrar que você é um judeu e pratica as leis de Moisés. Então nós vamos ver isso aqui. Uma curiosidade deste trecho é que Paulo faz isso para mostrar que guardava a lei como um bom judeu, apesar de seu testemunho e ensinamento aos gentios era exatamente diferente, porque ele podia, os judeus tinham que guardar, mas quando Jesus veio, se eles abraçam a fé em Jesus, aí eles podiam caminhar livremente na orientação de Deus, segundo a tudo que ele ensinou, porque o Senhor deixou a palavra. Você diz, mas como, pastor? Não tinha ainda escrito o Novo Testamento, mas a palavra estava no ouvido, no coração deles. Você vê o que vê o Dr. Lucas, ele vai anotar tudo que é quem escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos, Mas vamos ver aqui. Então, concluindo, o povo, o historiador Joséfo, Flávio Joséfo, vocês que são estudiosos, sabem de quem eu falo, menciona este falso profeta em seu livro. Que falso? Quando, deixa eu adiantei um pouquinho. Uma importante curiosidade bíblica de Atos 21 está no versículo 38. Quando aquele oficial vai perguntar, quando perguntaram se Paulo não é o egípcio, fazem referência a um falso profeta da época que tentou rebelar o povo. O historiador judeu Flávio Joséfo menciona este falso profeta em seus livros. O tumulto começou, olha só,
Agora vamos dar ênfase à nossa lição, né? O tumulto começou quando alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e agitaram a multidão e agarraram gritando aos israelitas para ajudá-los, pois tinham encontrado o homem responsável por ensinar todos em toda parte contra os judeus, contra a lei e contra o templo. Que é isso que eu acabei de falar, nessa liberdade de adoração. Você adora a Deus em espírito e em verdade, né? Amém. Jesus Cristo é o presente de Deus para nós, é verdade, seria, oh glória, nem fale. Ai, que se não fosse Jesus, como aquele hino que a irmã Márcia canta, se não fosse Jesus, o que seria de nós, né? Mas graças a Deus por isso, né? Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou aquele santo lugar. Esse era o pensamento em todo aquele alvoroço que os judeus estavam fazendo, né? Irmã Neuza, bem-vinda, Deus abençoe. Na verdade, era a presunção deles por terem visto Paulo com Trófimo e terem pensado que ele tinha introduzido no templo, né? Por conta disso, toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se a uma multidão. Agora veja, ele estava no templo, cumprindo o voto, como mandava a lei, né? Está aí também Luzinete Batagim, bem-vinda, Deus abençoe, prazer. Agarraram, foram lá, aquela multidão, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Eles tiraram Paulo e fecharam a porta, e eles tentaram matá-lo, e só não lograram êxito porque chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. É muito curioso. Oi, Cláudia Copre, minha sobrinha, paz do Senhor, um abraço no Manel, Deus abençoe, prazer tê-la conosco, né? Porque a ordem de Nero, né, do César, que governava, que reinava, era que mantivesse a calma e o povo assossegado. Então qualquer tumulto colocava o responsável pela ordem em perigo diante lá dos governantes. Então ele corre para lá, ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Se aquele homem não chegasse ali, Paulo estava perdido. Mas Paulo não estava perdido, porque Paulo estava nas mãos de Deus, irmãos. Escutem bem, eu quero dizer para vocês que mataram Paulo. Na época, deram tanto no homem que ele morreu. Alguém disse que aquela pancadaria que ele levou não tinha como ele sobreviver. Mas quando eles largaram o corpo, o homem levantou, sacudiu a poeira e foi fazer a obra do Pai. Porque os dias que você vai viver, os dias que eu vou viver, está nas mãos de Deus. Ele já determinou os seus dias. Ó, que está lá no Salmo 139, verso 16. Né? Os teus olhos me viram ainda quando eu estava sendo formado no ventre da tua mãe, ainda não tinha nada. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados. Como é bom nós buscarmos o Senhor. Por isso que eu cito sempre nos aniversariantes o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Você conhece quantos dias Deus deu para você viver aqui? Eu sei que ainda tem alguns, ainda estou aqui. Não é? Já passei por tantos perigos, por tantas coisas, ainda estou aqui. É porque o Senhor está me segurando. Você também, o Senhor está te segurando. Daí a grande necessidade de nós estarmos ligados com o Pai, buscando a direção para tudo fazermos segundo a vontade dEle. Amém? Muito bem. Então, eles pararam de espancar Paulo quando chegou o comandante com seus soldados. Amém? E o comandante chegou, prendeu Paulo e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. O comandante agora olhou aquele cidadão, não é? E queria saber o que você fez para esse povo estar todo alvoroçado. Alguns da multidão, agora ele pergunta a Paulo e a multidão é quem responde, né? José Maria Santos, bem-vinda, Pai do Senhor. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E quando chegou às escadas,
a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Os soldados pegaram Paulo e passaram a carregar, porque eles queriam matá-lo até nas mãos das autoridades. Não é? E quando os soldados estavam para induzir Paulo na fortaleza, agora é o comandante, né? Ele perguntou ao comandante, agora é Paulo dirigindo-se ao comandante: posso dizer-te algo? Olha a sabedoria de Paulo, dirige-se ao comandante: posso dizer-te algo? Márcia Cristina, paz do Senhor, bem-vinda, querida. A mamãe está descansando, não está aqui porque está descansando, fique em paz. Quando os soldados estavam para induzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Está lá no 21, 32 a 37. O comandante assustou. Você fala grego? Perguntou ele. O comandante ficou surpreso ao perceber que Paulo era fluente em grego, pois ele havia pensado que o apóstolo fosse um judeu insurrecionista do Egito, que 3 anos atrás havia aparecido por ali, dizendo ser um profeta, e tinha levado 4.000 sicários, sicários para o deserto. Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, ele comenta isso. O termo sicário, só para nós trazermos, lá na Bíblia está mais fácil, vem do grego sicários, que significa assassinos. Ele reuniu maus elementos com o intuito de quê? De destruir, porque o diabo, quem serve o diabo só vai fazer destruição, não é isso? O homem da adaga, eram judeus nacionalistas fanáticos. O termo está traduzido como assassinos. Muito bem. Paulo respondeu que ele era um judeu. Agora Paulo vai se identificar para o comandante, Quem é você? Então ele vai dizer: eu sou o quê? Judeu da cidade de Tarso, cidade importante da Sicília, desculpa, e queria falar ao povo. Agora ele pede, ele quer falar ao povo. Ele agora está preso, aquela multidão em torno. Ele falou em língua grega com o comandante, e o comandante se assustou, que o idioma grego era muito dominado, sobretudo um grego popular que era chamado de koiné. Então era um grego falado por muitos na época, era a língua que dominava, apesar do que os judeus, quando voltaram da Babilônia, eles falavam mais o aramaico, que muitos termos são em aramaico também, mas isso é outro assunto. Vamos continuar com a nossa aula. Muito bem, Paulo, que era judeu da cidade de Tarso, cidade importante da Sicília, e queria falar ao povo. Paulo pediu silêncio à multidão e esta parou para ouvi-lo. Agora vamos ver um detalhe. E em língua hebraica, ou talvez aramaico, a gente não tem certeza, a língua comum falada pelos judeus da Palestina. Embora os sacerdotes, particularmente os levitas, conhecessem bem o hebraico, por outro lado, o grego era uma língua comum dos romanos e do mundo mediterrâneo. Desse jeito que vejo Paulo representando, Paulo representando aqui também todos os crentes, com a palavra da vida, querendo gerar vida mas tendo que lutar e correr risco em todo momento, porque alguns judeus invejosos e de corações empedernidos têm poder com a multidão para lhes conduzir pela morte e pelo pecado. Então veja, mas ele levantou, pediu silêncio e depois falou na língua hebraica. Ora, a língua hebraica, só os eruditos falavam, o povo, a massa do povo não entendia. Mas ali quando ele falou, então as autoridades eclesiásticas logo viram: peraí, esse homem conhece o hebraico, então, peraí, passaram a ouvi-lo com mais atenção, Então, muito bem. Então, porque estes que se opõem não são destituídos? Porque tem poder assim de manipulação da opinião sobre as multidões, Então aqui já é um comentário, Porque estes que se opõem não são destruídos? Falando a palavra certa. Porque estes que se opõem? Olha o que nós estamos vendo. Mandaram tirar a nossa Bíblia, Celi. Você que é professora da biblioteca, não pode ter minha Bíblia lá. Não é? Por quê? Porque nós estamos num país laico. Muito bem. E os outros livros religiosos vão ficar lá?
Não é? Todos somos um país laico e a Bíblia impede dos outros, podem ter os seus livros, nosso não pode ter. Será verdade isso? Vou querer saber com certeza. Tem um deputado aí que levantou uma palavra contra, né? Está muito aborrecido e deu essa palavra, eu não tenho certeza. Mas se é isso, então é uma perseguição direta mesmo ao Evangelho. Mas, meus irmãos, não se preocupem com perseguição, não é? Nós temos uma promessa e esse velho aqui, pastor, né, já sirvo ao Senhor há 59 anos, vou fazer 60 e vou fazer no Ministério Pastoral agora no mês de outubro 50 anos. Eu sei o que é se levantar contra nós e nós atravessarmos todos os levantes, como aconteceu com Paulo. Aqui ele vai ficar preso, mas a obra de Deus não vai parar, ele vai continuar fazendo a obra, tá certo? Ainda que eu só vou poder continuar no próximo domingo, porque Paulo vai responder no capítulo 22, eu estou estudando o 21, amém? Assim terminamos, né? Deixa eu ler o finalzinho aqui que eu parei. Porque estes que se opõem não são destruídos. Vocês às vezes não pensam, mas Deus é forte, Deus é maior, está conosco. Por que Ele permite? Isso daí você tem que conversar com Ele, né? Por que tem poder assim de manipulação da opinião sobre as multidões? Por que o mal parece triunfar e a multidão dos que creem parece sempre menor em toda parte? Não estranhe não, nós somos menores. Se vocês pegar, por exemplo, a chamada religião do islamismo, eles são o quê? Eles são muito, mas muito maiores do que o cristianismo. E o cristianismo reuniu todos os credos. Ainda assim, ele não passa de 1/3 do islamismo, se é que temos essa contagem aí. Eu também estou falando, mas estou um pouco desatualizado. Não é isso? Mas isso não faz diferença não. Não faz não é? Porque a igreja de Jesus cresce. Não é? E o Senhor continua salvando, batizando com o Espírito Santo, transformando vidas, não é? Porque é isso que acontece. Muito bem, assim terminamos este breve estudo sobre Atos 21, né? Porque aqui é Atos 21. No próximo estudo, no Atos 22, veremos como Paulo se defendeu das acusações de profanar o templo, amém? Então você vai ter que ter paciência, o meu horário já está terminando, não é? Mas no domingo que vem eu continuo com o capítulo 22. Aí Paulo vai responder, né, que naturalmente isso não vai impedir dele ser preso nem de ser perseguido, mas vai dar continuidade e você vê que o Evangelho, a obra de Deus, ela é feita em adversidade dos adversários, daqueles que não conhecem o Senhor e até de autoridades que têm o poder de manipular. Mas nós estamos aqui fazendo a obra do Pai. Amém, Gilberto Lima, guerreiro do Senhor? Um abraço, querido José. E amém. Então um abraço para vocês. Agora nós vamos passar para a conclusão, amém? Porque já estamos chegando ao fim da nossa aula. E obviamente que para a gente encerrar esse trabalho, a gente sempre tem um louvor para apresentar, não é isso? E nós já vamos estar apresentando o hino 137 do cantor cristão. Amém, queridos? 137 do cantor cristão. Abre aí. 137 do cantor. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Pai do Senhor, bem-vindo. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera lei
Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados. Assim nós já estamos encerrando a nossa aula. Vamos conhecer agora os nossos aniversariantes. Amém? Nossos aniversariantes. E agradecer a Deus por essa escola. Espero em Deus que você esteja aniversariante da semana. Pastor Rosalvo Queiroz, irmã Simone Esteves, Gilmara Oliveira, recebe os nossos parabéns. Celi, diga a eles que você veio aqui, botou os nomes, nós estamos citando, né? Mas a você cujo nome nós não temos, também aniversariou nesta semana, parabéns. Amém? E nós agora vamos recitar o versículo do aniversariante. Porque é bom muito você saber, não é? Agradecer a Deus pelos dias que Ele determinou. Por isso que eu digo, quando é que eu vou morrer? Eu não estou nem preocupado. Eu sei que vou cumprir os meus dias, porque eu estou servindo ao Senhor, e minha vida é dele, meus dias são dele. Enfim, eu e minha esposa, não é? Nossos dias são do Senhor. Não é? Temos lutas, algumas dificuldades, né? Ela está ali descansando, mas a grande verdade é que estamos fazendo a obra do Senhor, amém? E logo mais ela tem um grande louvor, que logo mais nós temos uma pregação, né? Nós vamos pregar sobre aquele ladrão da cruz que diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Aqui tem uma celeuma dos teólogos, que esse hoje não pôde ser hoje, porque não foi naquele dia que ele foi para o paraíso, e também que ele ainda ficou ali alguns dias, e etc. Para ressuscitar levou 3 dias, e etc. Irmãos, eu vou falar para vocês a visão desse pequeno servo de Deus sobre isso, né? Oh, glória, graças a Deus por essa oportunidade de assistir a sua palavra logo pela manhã. É um privilégio para nós, aleluia. Dá glória a Deus e ora pelo pastor Gênesis, ele faz isso com muita alegria. Eu sinto na minha vida um ministério fazer essas lives, e olha como é que Deus trabalha, né? Ele já tinha visto esses templos fechados, como aconteceu de nós ficarmos dias fechados, né? E ele preparou essa live, porque os cristãos em casa estão podendo adorar. E graças a Deus que o lugar de adorar não é o lugar, mas é como você vai se apresentar a Deus. Que muitos vão na igreja e não conseguem adorar, não é? Apesar do que ali é o lugar da nossa reunião, jamais vamos desprezar a casa do Senhor, amém? Mas não é só ali, é lá e aonde estivermos reunidos em nome dEle, Ele está presente conosco, amém? Então está aí a palavra do nosso irmão, oh glória, amém, amém, graças a Deus, amém? Irmãos, então é isso aí. Então vamos, aqui está a irmã Márcia, deixa eu mostrar ela melhorzinho aqui, amém? Estava dando uma descansadinha, mas já está aí. Logo mais, ela tem um louvor para o nosso culto. Se você não for, porque a nossa sede, a sede do Ministério São Miguel Paulista ainda estará fechada esse domingo. Próximo domingo, possivelmente, já estaremos abrindo. Mas esse domingo ainda vai estar fechado. Eu tenho maioria idoso na sede, né? Mas as congregações do Ministério todas estão abertas, graças a Deus, cultuando a Deus hoje. Se você não vai cultuar presencialmente, eu estou te convidando para as 19 horas, conosco, adorar a Deus e meditar na experiência daquele ladrão ali. Dá um nome a ele, né? Mas eu não sei, não tenho na Bíblia, não vou dar. Né? Mas vou dizer para vocês que ele foi abençoado. E vamos questionar sobre essa questão de dia, não dia, por que ele disse isso? Eu te convido para logo mais, não vou falar agora não, vou deixar a interrogação e vou apresentar a minha visão sobre o assunto, amém? Louvado Deus Senhor. Mas então, para você que fez aniversário essa semana, como os nomes que a Celi Moura deu aí, todos vocês, amém, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos recitar junto o versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12, vamos lá? Ensina-nos a contar
os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O Senhor te abençoe, multiplique os seus anos e que você continue sendo essa pessoa abençoada por Deus. Júnior Moreira, bem-vinda, Pai do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar e depois nós estaremos já encerrando e eu vou aguardar você logo mais, que não for, e se for, não tem problema, vai ficar no Facebook do pastor, né? Os grupos, logo depois que eu terminar, eu já vou colocar, né, essa escola. Agora, a mensagem da noite vai ser mensagem matutina, que vai acontecer só na segunda-feira, aí já vai ser o dia 19, amém? Então, agora a escola eu já vou botar nos grupos logo depois que eu encerrar. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai Celeste, queremos te agradecer por todos esses aniversariantes que completaram anos e aconteceu isso nesta semana, Pai. Nós te agradecemos e entregamos todos eles nas tuas mãos. Abençoe suas vidas, guarda eles, livra-os do mal e ajude, ó Pai, que eles continuem te servindo em espírito e em verdade, te adorando também, ó Pai. Muito obrigado por todos esses irmãos que estiveram conosco nessa escola. Abençoa eles grandemente. Continua na vida deles, continua nas nossas vidas. Prepara as igrejas que vão ter os seus cultos presenciais. Abençoa os pregadores, abençoa os adoradores e que juntos possam fazer um culto que verdadeiramente glorifique o Senhor, Pai. Também nós outros que às 19 horas estaremos aqui com o nosso culto através dessa live e que possamos te servir também e glorificar o teu nome, Pai. Recebe a nossa gratidão por tudo. A nossa oração, Pai, com ação de graças, lembrando ainda da nossa nação tão necessitada, daqueles nomes que listados no início nós te apresentamos, ser com cada um deles, ó Pai, que as tuas mãos poderosas levante do leito aqueles que estão enfermos, ó Pai, e que cure-os todos, Pai, e abençoe os nossos poderes, os poderes que governam esse país, para que eles possam ter um entendimento entre eles, para que a nação já tão sofrida, ó Pai, tenha um governo quieto, sossegado, honesto e dedicado ao povo. Para isso que eles foram eleitos, para cuidar desta nação, cuidar de todos nós, Pai. Assim nós entregamos em tuas mãos e rogamos as tuas misericórdias. Assim oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém.